Sejam muito bem-vindos à primeira edição do La Conversa, um podcast da Liga de Comunicação da FGV. A Lacom é um hub de conteúdos criado por alunos da ECMI, Escola de Comunicação Digital, e esse programa foi idealizado por nós, né, como uma forma de criar um conteúdo de qualidade para vocês. Primeiro eu quero falar um pouco sobre a dinâmica do programa. A gente alterna todos os programas buscando alinhar o interesse dos hosts com a área de atuação dos convidados, para que a gente tenha mais diversidade e uma conversa um pouco mais profunda, né? Pelo menos esse é o objetivo primário. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou Pedro Cunha, diretor de pesquisa da Liga, e eu estou aqui com o co-host hoje, Eduardo, vice-presidente. Fala aí, cara. Prazer, meu nome é Eduardo, sou vice-presidente da Lacom. Enfim, e hoje a gente vai apresentar o podcast junto com os nossos dois professores aqui da FGV, nossos primeiros convidados. O tema vai ser extração de dados nas redes sociais. A gente vai falar um pouco sobre o web scraping e como que as grandes empresas e também instituições de ensino estão utilizando dados para tirar conclusões a respeito da sociedade. E aí, antes da gente começar, a gente vai fazer 2 disclaimers aqui. O primeiro é que esse podcast ele é produzido em parceria com o Media Lab, que é o laboratório de mídia da Fundação Getúlio Vargas e da Escola de Comunicação Digital da ECMI. E também a gente queria reforçar que todas as opiniões produzidas aqui não refletem nem a opinião da Lacom, nem da Fundação Getúlio Vargas. Além disso, é importante reforçar que todos os convidados e participantes autorizaram o uso da imagem e da voz, então todo o material captado já foi licenciado, né? E hoje a gente está aqui com 2 professores. Primeiro é o Matheus Pestana, atualmente é professor da FGV, cientista de dados e doutorando em ciências políticas. E estamos também com o Vitor Piaia, que é doutor em sociologia e também participa aqui do DAP-Lab e também é professor da FGV, né? E aí, enfim, começando a entrar de fato no tema, né? Primeira coisa que eu queria trazer aqui, a gente sabe que hoje as redes sociais eles angariam boa parte das interações humanas hoje. As pessoas falam sobre o que elas pensam dentro do Twitter, elas postam sobre a vida delas no Instagram, elas têm relacionamentos através do Tinder. Então, as redes sociais elas têm um volume de dados muito grande e, principalmente, eles conseguem transformar em dados e fórmulas matemáticas todas as relações humanas, né? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês e iniciar essa discussão é como que a gente pode utilizar esses dados e como a gente pode utilizar os dados das redes sociais para tirar conclusões a respeito da sociedade. Bom, Eduardo, acho que você já apresentou vários pontos interessantes e eu queria acrescentar, né, que essa transformação que o digital traz na forma de conhecer a sociedade, ela é uma transformação de fato numa escala jamais vista. Como você mesmo disse, a gente tem dados hoje que a gente jamais teria em outros momentos da humanidade. A gente nunca teve em outros momentos da sociedade dados tão detalhados e tão metrificados sobre o seu consumo alimentício no horário da noite numa terça-feira. Quer dizer, não que a gente tenha esses dados, né? Mas esses dados estão sendo produzidos em algum lugar. Então tem uma questão aí central, né? Que acho que você colocou que é importante, que é o digital e a incorporação dele no cotidiano não implica somente em, sei lá, uma transformação parcial, uma mudança assim, de escala pequena. Não, ele de fato torna momentos que não eram, nunca seriam conhecíveis em larga escala, e eles passam a ser podem ser conhecidos, né? Dados estão sendo coletados. Então, isso se trata de uma nova fronteira, de fato, da forma que se pode conhecer a sociedade, né? E do que a sociedade está produzindo sobre ela e de como isso impacta a forma como as pessoas agem no mundo. Então, isso é só um início, assim, né? Porque, de fato, é uma transformação muito diferente. Relacionado a isso que você falou também, eu tenho uma pergunta para fazer, que é uma curiosidade pessoal, mas acho que também é muito pertinente. Vocês diriam que o anonimato que as pessoas sentem que tem na rede social ajuda a coletar esses dados que nunca seriam vistos, por exemplo, em situações normais? Não sei, né? Porque eu acho que as pessoas expõem muito dos seus dados e botam muito ali em todas as redes sociais, imaginando que elas estão, de certa forma, protegidas, de alguma forma, assim. Isso daí é profundo, tá? Isso dá uma discussão grande. Não, eu tô falando isso por quê? Porque aí, também voltando, né, àquele... quando se falava sobre os ambientes digitais ali no início,
da internet, Web 1.0, etc., muito se tinha essa imaginação, né, essa possibilidade de um lugar de experimentação identitária. Um lugar em que as pessoas poderiam ser o que elas... coisas diferentes do que elas são dentro... quer dizer, na sua vida social, no seu cotidiano. E se a gente for pensar bem, o desenvolvimento das plataformas, da experiência do digital, ela acaba sendo um desenvolvimento que diminui essa questão do anônimo e você se torna cada vez mais você mesmo na rede. Dá um exemplo aqui, vocês não vão lembrar, mas o Matheus vai lembrar. O Orkut, ele tinha muito problema de fake. Tinha muito fake no Orkut e, assim, as pessoas reclamavam. Que era muito fácil fazer uma conta, você criava um e-mail qualquer, um servidor gratuito, que antigamente tinha esse e-mail pago, e-mail gratuito, Exato. você criava um e botava uma foto de qualquer pessoa, né, enfim. E aí você pega, por exemplo, o Facebook. Pô, Facebook é sua cara, é seu rosto. Não faz nem sentido. Verificações de telefone. Exatamente. Não, e principalmente o sentido social. Você tá ali porque você tá ali. Então, no fundo essas redes também têm trazido a identidade das pessoas. E aí são outras questões. Se elas mostram mais ou menos, tem a ver muito com o que elas percebem como sendo um espaço público, um espaço privado. E aí eu acho que talvez tenha a ver menos com ser anônimo ou não, mas com as percepções e as negociações que as pessoas fazem em relação ao que elas fazem em espaços públicos, privados e o que elas sentem quando elas estão dentro do ambiente digital. E eu acho que além dessa questão de espaço público e privado, bom, a gente está falando de dados de navegação também, dados de consumo da rede, né? E você tem um perfil de consumo que diz respeito a você, que te identifica na rede de alguma forma. Então, no final das contas, anônimo ninguém tá. Porque você pode ser identificado pela forma com que você navega na internet, o tipo de conteúdo que você consome. É aquela história da propaganda que a gente discute alguma coisa, 5 minutos depois aparece no Instagram, né? Sobre aquilo. A gente procura alguma coisa no Instagram ou em outro site, no Google, no Bing, enfim, você procura alguma coisa e aquilo ali, existe um algoritmo, no caso, vários algoritmos por trás, que vão olhar para aquele tipo de dado, conversar entre si e falar assim, olha, esse usuário tem esse perfil. Então, no final das contas, não existe essa questão tanto do anonimato mais, porque é o padrão de uso da rede, né? É exigido que você seja uma pessoa que existe agora, né? Por verificação de telefone, e-mails, enfim. E também você quer consumir, quer se mostrar dessa forma, mas existe uma coisa muito... assim, bem no subtexto mesmo, que a forma com que você utiliza também te identifica. Né? Você não é só o que você mostra, você também é o que você faz. E nesse ponto, as redes, as plataformas, de uma maneira geral, eles dominam, né? Eu acho que é até uma coisa importante ser falada. Muitas vezes as pessoas acham, sou uma pessoa que não posta muita coisa no Instagram, eu produzo pouco conteúdo assim nas redes, não costumo publicar nada e acha que tá protegido e na verdade não. Sou low profile, né? Exatamente. Na realidade, mesmo só de você utilizar essas plataformas e você estar presente, ele já tem informações sobre você, né? E quando a gente fala de extração de dados de redes sociais, a gente não tá falando de pegar o post que a pessoa fez com o filho dela na praia. Não, a gente tá falando de, cara, você fez 15 pedidos no iFood nos últimos 15 dias, a maioria desses pedidos foram feitos às 8 horas da noite, então a gente sabe que a frequência de compra desse consumidor é tanto, talvez se a gente posicionar um desconto nesse horário, a gente pode aumentar a chance de compra, né? Então, assim, a quantidade de dados que o Google tem sobre as pessoas é imensurável. O Google ele tem acesso muitas vezes até à localização, ele sabe onde você esteve no dia tal. Se você pediu, por exemplo, uma localização no Google Maps, ele já tem algum conhecimento sobre que tipo de serviço você procura para que lugar você frequenta, né? Sim. Mas, de qualquer jeito, eu acho que, além dessa questão, tem uma questão de que eu acredito que cada vez mais as pessoas estão dispostas a compartilhar dados. Né? Eu acho que há 10 anos atrás não tinha nem como comparar a quantidade de informações que você coloca para as pessoas, né? E aí, já entrando assim no tema que a gente queria trazer, o que a gente consegue fazer efetivamente com essas informações? Né? Como que os pesquisadores hoje em dia, queria que vocês trouxessem exemplos de utilizações assim, dos dados, principalmente das redes sociais, né? Do X, Instagram, Twitter, etc. Bom, tá bom. Então, aqui no Data Lab a gente tem
características... Pode só explicar o que é o DAPLab? Acho que é legal explicar. Excelente, né? Sim. O DAPLab é um laboratório de monitoramento de rede e análise de dados da FGV-SMI. Na verdade, ele é o laboratório que deu origem à escola. A gente tinha a DAP, que era a Diretoria de Análise de Políticas Públicas, que pensava políticas públicas de modo amplo, a migração, projetos sobre segurança, projetos sobre vários temas, mas ao longo do tempo a gente foi se especializando no debate público em ambiente digital e, obviamente, isso acabou tomando, né, um espaço muito grande do laboratório, virou a escola e hoje a gente, né, funciona como um laboratório dentro desse ambiente. Mas é isso, essa história do DAPLab e o que é o laboratório hoje está muito marcado para tentar entender opinião pública, né, debate público, como as pessoas dentro dos ambientes digitais, elas constroem as suas preferências, suas visões de mundo, como elas trocam dentro desses espaços, que tipo de conteúdo, que tipo de estratégias estão sendo utilizadas para que as pessoas se convençam de determinados argumentos ou de outros. Então, que tipo de rede é formada, né, e como as redes que as pessoas estão inseridas influenciam a forma como elas vão ver o mundo. Então, na verdade, a nossa... eu estou dando um exemplo nosso aqui, tem 1000 outros, mas o que você trouxe aqui, né? Como é que a gente pode usar esses dados? Esse é um exemplo fundamental, né? Como é que a gente pode pensar a partir da forma como as pessoas se expressam nas redes, né? As novas configurações do debate público, né? Que é a arena em que as pessoas formam a sua opinião, constroem suas visões de mundo e disputam politicamente, economicamente. Tudo passa por esse caldo, né, chamado opinião pública ou os públicos em que nós fazemos parte. Eu acho importante também citar, Vitor, essa questão de que no DAPLab vocês lidam com muitos dados, é um volume muito grande. E por conta disso, a gente consegue fazer essa extrapolação, né? A gente pega uma amostra, né? E essa amostra tem validade, tem alguma validade no cenário nacional. Então é importante entender também que, como a quantidade de dados é tão grande, que a gente consegue falar, olha, a direção, né, nessa temática, a maioria vai para esse lado ou vai para o outro lado dessa opinião. Então também é muito importante a gente sempre pensar nesse tipo de coisa, né? Por que a gente, com poucos dados, não poucos, mas assim, com uma pequena amostra consegue extrapolar? Porque todo mundo está nas redes, na verdade, e todos os discursos estão correndo ali e o volume de dados é muito grande. E estatisticamente falando, quanto maior a nossa amostra, maior, se for uma amostra bem desenhada, maior representatividade, né, daquela informação, maior validade, enfim. Sim. E só um outro ponto, complementando o Matheus, muitas vezes a gente está falando dos perspectivas sobre um determinado tema. Uhum. E as perspectivas sobre um determinado tema, elas não são infinitas. Podem ter milhares de pessoas falando, mas a gente consegue agregar, né, em 5, 4, 3 grandes pontos. Então também isso é interessante, porque assim, às vezes a gente não está nem querendo medir, tipo assim, qual é maior, mas a gente quer saber qual é a diversidade de abordagem sobre esse assunto, né? Quando o assunto vem, como é que a galera recepciona e gera. Então também tem um pouco disso. Eu acho que tem muito até a ver o que vocês falam de extrapolação de dados, né? Eu acredito até que vocês conseguem tomar conclusões muito mais assertivas, porque, por exemplo, toda pesquisa, ela envolve uma amostra pequena. Quando a gente tem, por exemplo, pesquisa eleitoral, pesquisa de opinião para votação para presidente, eles não entrevistam todos os brasileiros, eles entrevistam uma amostra, né? Só que eles fazem do jeito tradicional. Então ele vai te ligar, vai perguntar para quem você faz. Eu acho que tem 2 pontos, que é, primeiro, você consegue entrevistar menos pessoas, né? A concentração de dados, você consegue fazer um volume muito maior e por um custo menor. E entra no segundo ponto, que é a questão do viés, né? Tem aquele clássico exemplo que é, cara, se você perguntar pro brasileiro, você acredita que no Brasil tem parte da população grande que é racista? Eles vão dizer que sim. Mas se você perguntar pra ele, você é uma pessoa racista? Ela vai dizer que não. Ou seja, ninguém se identifica com racismo, mas todo mundo acha que tem. Por quê? Porque existe um viés nessas perguntas. Eu acredito também que quando você faz a extração das redes sociais diretamente, você consegue eliminar muito mais esses vieses de, tipo, estou sendo entrevistado. Você acha que isso faz sentido, o que eu falei? Até assim, eu diria que isso reflete um pouco até naquela questão que eu tinha perguntado, né? Da sensação de que você não está respondendo a algo, você não está sendo observado, né? Então você faz as coisas de uma forma muito mais orgânica. Você está sendo você, né? Ali, né? De fato. Eu acho que aparece, assim, a gente consegue capturar coisas que não conseguiria capturar em larga escala. Mas aí, por exemplo, quando a gente faz um monitoramento sobre o debate sobre racismo, nunca vai aparecer 50% de pessoas racistas.
no monitoramento. Então, assim, não tira totalmente o viés, porque as pessoas também, elas sabem que elas estão dentro de um ambiente, que não é um ambiente privado, que é um ambiente público. Tem muito a ver também com as formas de expressão do racismo. Exatamente. São muito distintas, não é sempre você escrevendo alguma coisa. Então, assim, tem alguns viés que são eliminados, outros são acrescentados, né? Acho que o Matheus pode até falar sobre como isso... Porque toda pesquisa tem algum viés. Toda pesquisa tem algum viés e, claro, a gente vai sempre aprimorando a metodologia para mitigar isso ao máximo, mas não tem como anular. Definitivamente não tem como anular. No caso do racismo, como o Vitor explicou, existem muitas nuances de como você consegue mensurar isso, né? Diretamente é muito difícil. Porque, claro, todo mundo sabe que é um espaço público ou um espaço que é público, mas algumas pessoas acham que é privado e aí trabalham muito nessa questão da exposição. Mas ainda assim, existem muitos desafios, né, de conseguir mensurar. Então, acho que na verdade, essa questão da mensuração é o problema da ciência. Na realidade, como é que você consegue garantir que o que você está medindo realmente é o que você quer? Né? Então, nesse caso, racismo, por exemplo, vocês utilizariam com certeza a ajuda da linguística, que vocês utilizam aqui também, né, para poder entender como aquele tema pode ser manifestado, como ele é abordado, às vezes, dependendo de como ele é dito, pode sinalizar uma coisa diferente do que de uma outra forma. Então, a pesquisa ela tem que ser muito completa também nesse ponto, porque não é só o viés do dado em si, né, é o viés de como você olha para o dado. São muitas as formas de olhar. Né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a gente consegue encontrar em redes sociais que não são as mainstream, a gente consegue encontrar grupos que são mais radicalizados, grupos, sei lá, de Telegram, em que esse tipo de conteúdo circula livremente. Então, assim, o espaço digital ele é um espaço muito rico. Às vezes não no Big Data, mas às vezes você consegue encontrar espaços em que esse tipo de conteúdo circula de modo mais livre, né? Um grupo de Telegram com 30 pessoas que não tem representatividade, Exato. Mas discute-se um tema ali de uma forma, pela própria natureza da rede, um pouco mais livre. Então, também, qualitativamente, é um dado interessante de ser observado. Tem um campo também que eu acho que é muito interessante, né, quando a gente está falando sobre isso, que é o campo político, né? Quer dizer, que esse monitoramento do debate, você estar em grupos mais fechados ou você estar em redes sociais mais amplas, né, traz uma perspectiva muito maior do que pesquisa política na rua, né, eu diria. Então, assim, né, o DAP, eu vejo que também um dos temas pesquisados ali dentro do DAP são essas nuances, né, do pensamento da opinião política, né. Vocês podiam até comentar sobre o estudo que vocês fizeram nas eleições de 2018, não foi isso? Ou foi 2022? Sobre a questão do Bolsonaro, o monitoramento da opinião pública relacionada a isso. Como é que funciona? Tem um estudo também em relação à segurança das urnas, né? A opinião pública exato. Em relação à segurança das urnas, que é interessante. É isso, a gente fez vários estudos sobre segurança das urnas, o debate, não sobre segurança das urnas, né? Mas o debate sobre uma possível fraude nas urnas. Sim. E eu acho que esse é um exemplo legal, assim, de como as redes sociais podem influenciar as campanhas, né? Que acabam virando questões políticas sérias. A gente fez um monitoramento desde 2014 até 2020 da circulação de links sobre fraude nas urnas. E aí uma diferença muito clara assim, que a gente consegue observar, né? Por exemplo, os links do início, que circulam ali no início, 2014, 2016, até 2018, são links muito baseados no escândalo. Hacker do Rio de Janeiro consegue... Exato. Era sempre assim um grande fato. Sensacionalismo, né? Exatamente. E aí, circulando muito em grupos assim, que são mais restritos a esse tipo de conteúdo mesmo. Aí vai chegando 2020, quer dizer, 2018 isso tem um boom enorme, né? Essa discussão ela é completamente fora da curva em 2018. Mas o que eu queria falar não é nem tanto 2018, é 2020. Porque a gente tem um estudo que pegou as eleições municipais de 2020, que usualmente as eleições locais, elas não são tão... assim, vamos pensar aqui, né? Eleição de presidente, tem 2 candidatos, uma disputa ferrenha. É mais fácil você pautar fraude na urna, que o sistema é fraudado, quando você tem, sei lá, 5 mil disputas pelos municípios. Então, a gente pegou a eleição de 2020 e começou a observar que fraude na urna estava
crescendo. E aí eram 3 as coisas que chamaram a nossa atenção, né? Rapaz, não são 3, mas 2, sei lá. Mas a primeira bateu com a eleição do Trump, e aí o debate internacional foi recepcionado na opinião pública brasileira, então todas as questões que estavam acontecendo nos Estados Unidos acabaram sendo trazidas para o debate brasileiro, sendo que lá era voto impresso. Sim. Mas assim, tudo bem, né? Um outro ponto interessante, que teve um problema de atraso. Você lembra disso, Matheus? No primeiro turno... Estado, não foi Não. Na totalização de votos no primeiro turno, teve um atraso, assim, de tipo 2 horas. Um negócio meio, assim, ao invés de sair 8h30, saiu às 10. Foi o atraso na divulgação do dado total? Na contagem. Ah, sim. E, cara, isso gerou uma confusão. Eu lembro que deu um pulo, né? Deu um salto na apuração, passou de 50 para, sei lá, 80%. Porque tava alimentando e tal. Mas eu quero dizer o seguinte, é porque quando a gente fala aqui agora, a gente fala assim, atraso, né? Pô, estranho mesmo. Sim. Mas a gente só fala isso porque a gente já tem esse enquadramento que foi construído ao longo do tempo de que esse sistema poderia ser fraudado. Porque isso se trata de um atraso, assim... Normal. Nada demais, entendeu? É um atraso de divulgação e mesmo assim saiu muito mais rápido que qualquer outro sistema. Mas essa construção ao longo do tempo, né, de que baseado nas redes sociais, fundamentalmente, porque não passa no Jornal Nacional. Né? Esse tipo de coisa está sendo circulado e incentivado por atores na rede. Sim. Então, esse tipo de coisa acaba trazendo uma predisposição para qualquer elemento já dispara o enquadramento. E vocês, para fazerem esse monitoramento, né? Você falou que vocês tiveram um boom em 2020. Eu queria saber exatamente o que vocês levam em consideração. Você tinha falado, por exemplo, de circulação de links. Mas eu sei que o DAPLab também tem uma parte muito forte de linguística para conseguir interpretar, e é o que você falou, de conseguir dividir os milhões de tweets em alguns pilares. Então tem uma parte da população que acha Y, que acha X, enfim. Como que vocês mensuram isso na prática? O que vocês levam em consideração? A gente, nesse caso, nesse estudo especificamente, a gente pegou o debate sobre fraude nas urnas, e aí não definimos se era contra ou a favor, só o debate sobre o tema. Mas aí, o que é interessante, né? Quando a gente clusterizou, né, fazendo uma análise de redes, a gente conseguiu observar que, sei lá, 60%, 70% do debate estava concentrado em perfis de um cluster só, né? Enquanto os outros eram mais espaçados, assim, menos densos. Então, isso deixa muito claro que se trata de um grupo político, né, sei lá, que representa 20%, 30% do eleitorado, mas que, usando o espaço das redes, agindo coordenadamente, consegue distorcer, né, e pautar e agendar, de fato, uma perspectiva no debate público mais amplo, usando as redes. Então, assim, a gente consegue, a partir da análise dos perfis, chegar no... E na opinião de vocês, assim, qual é a rede que é melhor? Qual é a melhor rede para se fazer esse tipo de análise? Porque assim, a gente fala redes sociais de uma forma muito ampla e muito geral, né? Mas, por exemplo, vocês citaram o Telegram antes num contexto específico, né? Nessa questão do debate político, onde que se encontra a maior expressividade, assim? Onde que é mais fácil de tirar conclusões que sejam boas, vamos dizer assim? E válidas, sobretudo. Eu acho válidas, que depende, né? Depende do que você está olhando, como você está querendo olhar, porque o X, né, o X, Twitter, sei lá, não consigo falar. Saudoso Twitter. Saudoso Twitter. Era uma rede muito boa para isso, porque o discurso era muito fluido, né? Mas eu acho que hoje ainda né? De certa forma ainda é a melhor rede, apesar da gente não conseguir mais diretamente extrair os dados da rede, a não ser por outras plataformas. Que né? teve o bloqueio da API, né, do Twitter. Isso. Né? O bloqueio agora é paga, no caso, dá para pagar, mas é super limitado. Mas cada rede tem um perfil, né? Então também depende do tipo de pesquisa que você está fazendo, mesmo dentro de política. Né? Mas em geral o Twitter era muito utilizado porque era muito usado mesmo pela população. Pela população, por figuras influentes da sociedade. Quando um presidente se posiciona sobre um tema, sei lá, chuvas no Rio Grande do Sul, né, ele posta num tweet, né? Num post do X. Então, assim, o que aparece no Jornal Nacional é um tweet dele dentro dessa rede. Então, apesar de não ser, por exemplo, uma rede a mais utilizada no Brasil, utilizada por uma parcela da população, ela que reunia, né, por conta das suas características, a maior
pluralidade de representações, das diferentes perspectivas. Mas isso tudo tem a ver também com a sua pergunta de pesquisa. Sim. Assim. Objeto, né? É óbvio, se você quiser estudar grupos, por exemplo, que estão se mobilizando para alguma coisa, eventualmente o WhatsApp ou o Telegram Aplicativos de mensagem vão ser espaços mais interessantes. Se você quiser estudar desinformação sobre vacinas ou saúde, hoje o Telegram é um espaço muito importante em relação a isso. Aí você quer, por exemplo, analisar desinformação sobre saúde e vacinas, mas eu quero olhar um objeto específico. Eu quero saber como os médicos influencers estão circulando conteúdos que que estão guiados muito mais pela visibilidade, né? Aí eu vou olhar para o Instagram, porque é lá... Exatamente. Eu vou olhar para outro. Então, assim, tudo depende da pergunta de pesquisa que você está se fazendo. E muitas vezes é isso. Medir, né? Isso aqui está mais ou está menos, às vezes não é a melhor pergunta a ser feita. Às vezes é entender, né, como as coisas estão sendo elaboradas, quais são as perspectivas, quais são as estratégias, pode ser mais interessante do que dizer... mais qualitativo, né? Porque a gente pensa muito quando fala de análise de dados, extração de dados, sempre num viés muito quantitativo, que acontece, que é importante, mas a análise qualitativa também é super importante nesse sentido. E tem coisas que só uma análise qualitativa consegue capturar. Não tem robô, não tem inteligência artificial que consiga focar nisso. Eu acho que é muito sobre isso, assim, cada rede social ela tem uma natureza, né, e trazendo até a rede social, assim, do ponto de vista até um pouco mais amplo, assim, em termos de plataforma, né, porque, por exemplo, o Twitter, o X, ele é uma rede social de comentários, então se você tem um comentário para ser feito, você vai fazer lá, então você consegue pegar essa espontaneidade, né. Agora, quando a gente fala, por exemplo, se você for pensar no Mercado Livre, cara, não existe plataforma melhor para você fazer uma análise de mercado sobre algum produto ou sobre tendência de vendas de algum produto que sobre o Mercado Livre. Porque ele concentra boa parte das vendas do país, né? Pelo menos no e-commerce ali, online, você consegue pegar. Pô, agora tem uma tendência muito grande de vender produtos relacionados a fitness. Então, cara, o Mercado Livre vai mostrar isso. Né? O que você conseguir extrair ali é o comentário. Agora, você vai pegar ponto de vista de relacionamento pessoal. O Tinder vai ser muito mais proveitoso do que o X, né? Então, acho que tem muito a ver com isso. E até entra num ponto que eu queria falar, que é sobre a parte das empresas, né? Como as empresas, elas podem explorar isso, né? Principalmente, o que a gente sempre fala que se você não paga para usar as redes sociais, você é o produto. Com certeza. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre qual é o valor de fato que é para essas empresas terem sobre os dados e sobre, enfim, tudo que a gente comentou aqui, e como que as pessoas podem, enfim, se beneficiar disso, principalmente as empresas, tanto o X quanto as empresas que, por exemplo, vão anunciar no X ou que vão utilizar os dados do X para lançar um produto ou talvez um movimento político, não sei, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente falou no início, nessa questão do padrão de consumo dos dados na rede, né? Como você falou, se a gente não paga, nós somos o produto. As redes sociais ganham muito dinheiro em cima de propaganda, segmentando os seus usuários, baseado no seu perfil de navegação. As páginas que você curte, as pessoas que você segue, o tipo de conteúdo que você produz, o que você comenta, o que você busca em outros sites como o Google, como o Mercado Livre, como o Bing, enfim. Né? Então as empresas ganham com isso. Esse tipo de dado, um usuário que faz um tipo de análise não tem acesso diretamente a isso. Isso é vendido pela empresa. Então, no final das contas, as pessoas podem se beneficiar disso porque elas vão ter ali um algoritmo que vai se basear no padrão delas para vender alguma coisa. Claro, é uma sociedade voltada ao consumo, voltada Sim. ao mercado. Né? Se a gente parar para pensar, é interessante você ter a recomendação de um produto que realmente é a sua cara, ele é feito para você. Né? Então, no final das contas, quando a gente acessa a rede, a gente cria uma conta, a gente está aceitando tudo isso. E no final das contas, a gente sempre aceita sem ler, né? É impossível. Isso não, tem tem uns dados, né, que calculam o tempo de leitura. Tempo são de leitura. meses para você ler. Não tem como. E a própria linguagem não é acessível, né? Mas isso tanto para... É muito jurídico, né? É muito jurídico, é um juridiquês, tanto pela proteção da empresa, mas eu acredito que também tem esse caráter de desestimular as pessoas a lerem o que está escrito ali. Eu acho que é Por uma coisa isso assim, que proposital, É sabe? muito importante todo mundo ler, porque a gente está entregando muito dado que a gente nem Sim. está sabendo. Por exemplo, as redes da Meta permitem o uso de dados
dos usuários para fins acadêmicos e científicos, por exemplo. Essa é uma coisa que pouca Que é gente fim sabe. acadêmico e científico, né? O que a meta define que é. Pois Porque é, ela bem- autoriza como, né, pesquisa. Porque tem sempre essa questão de autorização, toda pesquisa tem que ter, né, mínimos padrões de ética, né, e de usabilidade, critérios estipulados pela própria empresa. Mas é algo que está nos termos e que quase ninguém sabe. E parece bem abrangente, né? Assim, bem maleável. Fins acadêmicos e científicos. Não, o problema não é nem esse. A questão é que seus dados podem ser utilizados em pesquisas. Uhum, Aham. Ponto. Entende? sim. Está escrito nos termos, qualquer um que pegue lá vai encontrar essa informação, mas pouca gente sabe. Então, no final das contas, a gente está cedendo muito dado, não só para a questão da segmentação, né, interna das propagandas, dos produtos, enfim, que é onde a rede realmente ganha dinheiro, mas também para pesquisas, para outros usuários que fazem pesquisa, e é nisso que a gente consegue observar o padrão da opinião pública, enfim, os movimentos para onde a sociedade está sendo levada, Sim. né? Eu acho que é até legal a gente entrar nesse assunto, né? Porque, assim, quando a gente fala de dados e questão de privacidade, a gente sempre pensa de um lado muito negativo, né? As empresas Sim. estão se apropriando dos dados, mas muitas vezes essas plataformas utilizam dados já até em prol do consumidor, né? O que você falou. Ninguém é mais interessado em oferecer o produto certo para a pessoa certa do que o Google. O Google, ele ganha, né? Você vai voltar a utilizar o Google se você tiver uma boa experiência. Se você entra no Mercado Livre e é recomendado um monte de produto que você nunca gostaria de comprar, você vai parar de usar o Mercado Livre, né? Então, muitas vezes, os dados eles podem ser utilizados pelas empresas a favor do consumidor também, né? Acho que a gente tem que levar sempre pelos dois lados da equação, né? Eles têm que entregar um produto, algum bem, né? Pra trazer as pessoas e coletar o dado. Até porque o benefício do consumidor também, no fim das contas, vai ser o benefício da empresa da mesma A forma. lógica é essa, né? Você fornece alguma coisa e tem retorno. o dado de volta. Só que o que é entregue, né, é a partir de um algoritmo que a gente não sabe como é que é construído. Que garantia que eu tenho que aquilo realmente é algo que eu gostaria, né? Ou então é algo que a rede me induziu a gostar. Tem isso, Não, né? e além do que, ainda tem outros debates, né? Todo aquele debate sobre soberania informacional. Plataformas oferecem de graça acesso a todo o hub em nuvem para universidades, ou para centro de pesquisa, ou para órgãos de governo. E aí os dados que teriam algum grau de Sigilo, sigilo. Confidencialidade. Exatamente, estão sendo hospedados, dados do Estado brasileiro hospedados em servidores internacionais. Tem um debate forte aí, assim, não é novo, É super importante. que é super importante e tem a ver com isso também, né? Assim, de fato, aumenta a produtividade, melhora o fluxo interno, essas instituições conseguem se organizar melhor, mas a que custo também, né? Isso daí, para agora, talvez, não tenha nenhum problema, mas pode ser que quando a gente olhe para frente, né, em algum momento, por exemplo, crítico, algum momento, não sei, qualquer questão Momento que de possa tensão acontecer aí, no né? futuro, né, isso pode, de fato, fazer com que, né, a gente perca, né, a parte da nossa soberania em algum aspecto desse sentido. Então, assim, questões amplas, né, que eu tô levantando, a gente está batendo um papo bem solto aqui, né, sobre como lida com dados, empresas, a nossa privacidade, mas também questões de Estado também estão inseridas dentro desse... E óbvio, como você falou, questões de consumo, né, que também são super relevantes. Sim. Sim. Até porque, assim, os dados hoje são um bem valiosíssimo, né? Então, quando a gente fala... É impossível falar de Estado sem pensar nessa soberania, né? Essa soberania nacional, ela está presente, acho que em todos os aspectos. Tudo que representa algum valor na sociedade levanta esse interesse do Estado, né? O Estado, ele era o detentor desses dados. Justamente. Né? Assim, a construção histórica do Estado tem a ver com usar sei lá, fazer censo, ter dados sobre seu imposto de renda. Esses dados normalmente estavam sobre escrutínio do Estado, né? Guarda do Estado, mas como o Estado ele é uma instância, né? Uma instituição, pelo menos aqui no Brasil, que está calcada na democracia, em vários princípios. Então, assim, você pode, né, você tem direitos ali. Agora, quando você está falando com empresa... O país tem transparência, Exatamente. né? Tem accountability, mas a empresa privada não. Não tem o mesmo tipo de responsabilidade. Né? E é uma empresa privada que nem hospedada no seu país está. Exato.
E aí você pega, por exemplo, período eleitoral. A gente teve sérios problemas aqui, por exemplo, da Justiça Eleitoral com o Telegram. O Telegram não tinha escritório no Brasil, ele era representado por um Escritório de advocacia. um escritório de advocacia. Terceirizado. E aí o TSE, durante, né, no preparativo para as eleições de 2022, fez algumas solicitações e o Telegram não respondia, ou não, porque ele não tinha a mínima infraestrutura aqui dentro do país. E isso acabou gerando episódios drásticos, como suspende a rede social. Assim, ou seja, questões que são seríssimas, né? Sim. Então, então tem um pouco disso, sabe? Assim, a gente tem que, né, balancear essa relação de dados. E aí, acho que aqui, né, a gente está fazendo um papo bem solto, mas no fundo a gente está passando... O que une tudo isso é a centralidade dos dados, né? Sim. Dos dados produzidos em diferentes aspectos, né? E como eles vão sendo apropriados em diferentes esferas. Exatamente. Bom, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante todos os temas. E eu acho que, enfim, a gente conseguiu comprovar muito, né? Acho que essa finalização comprovou muito que cara, as redes sociais têm hoje dados e informações e um compartilhamento de informações que é muito relevante em todos os aspectos, né? A gente discutiu do ponto de vista de publicidade, como as empresas utilizam, Sim. no campo político, como a gente consegue entender, e até questões de segurança de Estado, né? Enfim, eu queria agradecer a vocês, não sei se vocês querem fazer algum comentário final sobre o tema. Não, só agradecer aqui e estamos aí. A disposição foi saudar, né, na verdade, a iniciativa da Lacom, que muito importante. Eu tenho certeza que vocês têm, na verdade, vocês já têm produzindo coisas muito legais e esse podcast é mais uma delas. E tenho certeza que não é a última, né? Vocês vão ter ainda muitas coisas, muitas ideias aí. E eu sou entusiasta da Lacom. Não, é isso. Só agradecer mesmo, agradecer o convite. E quando precisarem, né? Estamos aqui de novo. A gente aqui tá sempre, né? Exatamente. Tem alguma... Podemos até fazer um papo mais nichado da próxima vez, né? Como você falou. A gente tem que se valorizar, né? Falar assim, nem sempre eu estarei aqui, tá? Mas... Eventualmente... quando tiverem, aí a gente vai ter que valorizar, vai ter que correr pra ter essa participação ilustre. Vou pensar, né? Caraca. Tem alguma rede social que vocês gostariam de divulgar? Algum trabalho, talvez do LAP, a FCMI, talvez as redes de vocês, o LinkedIn, não sei. Sigam a escola, né? FGV, CMI, em todas as redes, que eu acho que é o nosso, junto com as redes da Lacom, são os nossos espaços aí fundamentais para divulgação, nossos hubs, né? De onde tudo que a gente produz aparece por lá. Então, minha sugestão é essa. É isso. Eu queria agradecer também, né, os telespectadores, quem assistiu aí até o final, né? Muito importante essa participação, principalmente para um projeto que está começando agora, né? Qualquer tipo de incentivo e de ajuda, né? Assim, não ajuda, mas participação é extremamente valiosa, né? Porque é um momento que é difícil, né? Essa primeira arrancada, então eu queria agradecer muito por aceitarem o convite aí, participarem com a gente. Queria agradecer ao Eduardo também, que apresentou aqui comigo hoje. E é isso. Valeu. Valeu.